Bora lá, galera, vamos acompanhar aqui o debate sobre o empate do Flamengo na Libertadores, estreia do Flamengo e do Tite também, o Tite estreando com o Flamengo na Libertadores, estreando com empate, né, o Flamengo que teve muitas falhas no jogo, né, o Flamengo, na minha opinião, errando bastante passe, né, não é o normal do Flamengo errar tanto assim como o Flamengo errou hoje, né, e um jogador que vem brilhando, o Pedro, né, galera, o Pedro é artilheiro do Flamengo, marca o seu 12º gol na temporada de 2024, que está só no início, né, então o Pedro promete aí ser um dos artilheiros dessa temporada de 2024, o Flamengo conseguiu abrir o placar 1-0, teve jogador da equipe do Milionários que foi expulso, né? Parecia que estava se desenhando que o Flamengo poderia marcar o segundo gol, mas a equipe do Milionários simplesmente conseguiu reverter isso aí. O Flamengo vacilou, na minha opinião, o Flamengo se encolheu muito após 1-0, e o time do Milionários botou mais atacantes, foi para cima e conseguiram achar o gol do empate. E digo mais, o time do Milionário no finalzinho do jogo estava melhor que o Flamengo, pelo menos fisicamente. Flamengo, até os 15 minutos do segundo tempo, o Flamengo estava bem. Depois disso daí, o Flamengo perdeu o ritmo. Isso daí, na minha opinião, atrapalhou muito o time do Flamengo. E vamos acompanhar a imprensa falando tudo sobre o jogo do Flamengo na Libertadores. O treinador gostar, injetar confiança, vai perder a posição. O elenco do Flamengo, ele é uma ameaça constante para todo mundo que possa se sentir assim. Mas quando um jogador, assim, é uma situação diferente, né? Quando o jogador entra em campo sabendo que não precisa defender a sua titularidade a cada bola que ele pegar, porque senão o treinador vai ter dúvidas a respeito, a torcida vai começar a pegar no pé. Isso, alguns jogadores lidam melhor com isso, outros não lidam tão bem. Então, o Pedro tem a confiança do Tite desde que o Tite chegou. É uma questão de uma escolha feita a essa posição, é ele que representa essa escolha. E, assim, os problemas do Gabriel, sejam técnicos de fase técnica no ano passado, também nesse ano, as questões agora ligadas a essa suspensão, a sua possibilidade de voltar com efeito suspensivo para ser julgado depois, tudo isso muda um pouco a situação, porque realmente não há concorrência para o Pedro nesse momento. O que ele não deve fazer é se sentir soberanamente titular, porque esse é o primeiro erro que leva alguém a perder o seu lugar. E aí, como a história, ela muda, né, do Pedro? Porque é o Pedro que em algum momento chegou a ser, ou a pensar em sair do clube, se falava muito nisso. Quem sabe o Pedro no Palmeiras, ele vai ser titular, já que ele não tinha titularidade em algum momento no Flamengo. E ele persiste, ele fica, e agora ele mostra como ele encaixa bem nesse time do Flamengo com o Tite, né? A história do futebol é muito feita isso, feita assim, para jogadores, e com o Pedro não foi diferente. Assim, ele passou por diversas situações e o que a gente sabe talvez seja muito pouco, né? Porque internamente ali a gente não tem tanto acesso e no momento importante de diversos jogadores falando sobre dificuldades, né, de saúde mental, da fase pesada, enfim, a gente teve o Richarlison, a gente teve o próprio Carlinhos, que o Flamengo agora contrata, falando sobre isso, sobre esses momentos de dificuldades e como buscar ajuda, e a rede de apoio é importante, né? O Pedro passou por momentos no campo ali, né, na bola, que o desempenho realmente não acontecia, então ele optou por um trabalho ali, como ele fala, de muita resiliência, e agora ele está colhendo os frutos. Porque teve a Olimpíada também, né? E aí, quando ele não vai para a Olimpíada, é aquele momento em que fica muito difícil. Lógico, quem não sentiria? Qual jovem jogador não sentiria em não ir para a Olimpíada, não ter sido liberado pelo seu clube? Claro que em algum momento ele pode ter sentido até uma certa tristeza, raiva, e isso pode ter influenciado no seu jogo. O André Kfouri, já que a gente está falando do Pedro, a gente fala também, coloca o pênalti, só para a gente analisar. Para mim, nenhuma dúvida. Eu acho que o Vázquez também merecia a expulsão, o cartão vermelho, porque estava muito claro que o Arrascaeta iria entrar ali para fazer o gol, né? Ele não disputa a bola, né? Ele se joga no Arrascaeta e assume a falta. Talvez ele não esperasse ser expulso, mas não deu certo o método. E o de Arrascaeta foi muito inteligente, porque ele evidentemente sabia que a marcação estava próxima, e aí não ele sente até o braço ali, o quentinho também, né, do Vázquez ali. Eu não tenho dúvida sobre essa marcação.
eu, se fosse o árbitro em campo, marcaria o pênalti e mostraria o vermelho ao jogador do Milionários. Pois é, e na transmissão o Carlos Eugênio Simon também fala sobre isso. Ele fala, olha, foi pênalti também para a expulsão. Concorda, né, Mari? Concordo. Claro, ali. E é de um lance que tem uma tentativa de finalização, né? Num bate-rebate ali. Mas, enfim, o Arrascaeta com muita inteligência também, toma a frente e sofre o pênalti bem marcado para expulsão. E a gente também coloca o lance do Vinha, o gol que o Vinha perdeu. O Vinha realmente não fez um bom jogo hoje. A expectativa em cima dele é muito grande, ele não consegue ainda apresentar esse futebol. E olha o gol que ele perde. Vamos mostrar. Mas que isso, André Kfouri? Você fazia essa, não fazia? Não sei. Talvez não. A atitude atrapalhou também, será? Olha aí, de novo. A jogada é muito bem feita, né? A bola para o centro da área e ele chega muito tranquilo, livre e bate muito mal na bola. Comecinho de jogo, o Flamengo apresentava aí pra gente assistindo o jogo pela televisão uma facilidade que depois ia ficar muito rara. O jogo se mostrou muito diferente algum tempo depois disso, mas claro, né? Seria ainda mais diferente e acho que para o Flamengo e para o que interessava ao Flamengo se essa bola tivesse entrado. E é um passe do Cebolinha que depois não vai bem também, né? Na partida. Que vai para o Bruno Henrique, busca o Bruno Henrique e aí cruza para o Vinha. Né? Agora esse é do... É o lançamento do Cebolinha para o Bruno Henrique que encontra o Vinha dentro da área. Pois é, e aí o Vinha, ele... Acho que talvez o pior em campo. É claro que o time todo, né, empata e acaba levando o gol. É muito ruim a gente falar de um jogador. Mas o Vinha, ele ainda não entregou o que se espera dele, Mari. Não entregou, mas acho que tem um tempo aí para acontecer. É um jogador que tem muita qualidade. O Flamengo foi muito bem no mercado. Eu acho que hoje ele ficou sobrecarregado. Eu acho que ele não teve ali uma ajuda na marcação. Eu acho que depois que o Alan entra e corrige uma questão de posicionamento, o Tite falou sobre isso, né? Que corrigiu algumas questões. E o próprio Cebolinha também ajudou mais no segundo tempo, reforçando, descendo um pouquinho mais a marcação. Mas eu acho que o Vinha realmente não fez um bom jogo hoje. Ele não fez um bom jogo, mas não dá para colocar tudo também ali, né? Até porque o lance do gol do empate é o Eric que perde, né? Ali, que não consegue tirar no carrinho. Sim, eu tenho muita resistência numa estreia, numa situação como essa, acusar acusar no sentido de determinar que ele teve responsabilidade nisso, a culpa é dele, se fosse outro não teria acontecido, fulano não perderia esse gol. Eu acho tudo isso muito precipitado, muito precoce, muito injusto, mas dá para a gente dizer, olha, o Vinha fez um bom jogo? Não, não fez um bom jogo numa noite em que o Flamengo não fez um bom jogo. E talvez um jogador que é recém-chegado tenha melhores oportunidades, passe a jogar bem e tenha noites melhores do que essa de hoje. O nível dele a gente conhece. Claro. Né? Independentemente da passagem na Europa não ter sido aquele que queria, eu imagino, mas o nível de qualidade que o Vinha pode oferecer, a gente conhece e é um nível superior ao que ele mostrou hoje. Pois é, a gente se lembra dele no Palmeiras e é um Vinha também que vem se recuperando de problema físico, agora que ele volta, né, a ter essa parte física. Galera, o Matias Vinha, né, infelizmente aí teve um jogo muito ruim, principalmente após a perda, né, do gol, né, depois que ele perdeu aquele gol, ele caiu muito de rendimento, mas também não tem como também só culpar o jogador, falar, o Vinha tem culpa. O Vinha, galera, me desculpe, mas o Vinha não tem culpa no resultado do Flamengo, não tem culpa nenhuma, não tem, né, tem que ter paciência, né, o time do Flamengo desempenhou um futebol muito ruim, né, e eu acredito que o Tite vai conseguir ajeitar esse time do Flamengo. O Flamengo teve algumas falhas? Teve, mas também não foi nada assim tão grotesco, né? O Flamengo jogou na altitude e tal, né? Desculpa também falar que jogou na altitude, mas eu acredito que o Tite tem tudo para poder recuperar esse time do Flamengo, ver o que o Flamengo errou e tentar acertar no próximo jogo da Libertadores, onde o Flamengo não vai poder errar. Essa é a minha opinião, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam também desse jogo do Flamengo, nessa derrota no empate, né, com gosto de derrota. A gente fala derrota, mas foi um empate, né, um empate com gosto de derrota muito ruim, né, quando você empata desse jeito que o Flamengo empatou, né, porque a gente se espera, né, que o Flamengo pudesse até golear, né, se fala muito assim, né, todo mundo pensou, pô, o Flamengo vai golear e o Flamengo não conseguiu, né, só fez 1-0 ali nos pênaltis, o Flamengo acabou recuando e o time do Milionários não se
se acovardou e foi para cima do time do Flamengo. Foi isso que aconteceu, né? E é isso aí, o jogo terminou assim, 1-1, né? Resultado ruim, né, para o Flamengo, que se esperava esses 3 pontinhos. Agora o Flamengo tem que recuperar jogando em casa e somando pontos. Agora o Flamengo não pode vacilar, tem um grupo fácil, mas também o Flamengo tem que facilitar também o seu jogo também, né? Somando pontos em casa e fora de casa. O Flamengo primeiro tem que somar 3 pontos fora de casa e os 9 pontos também tem que somar. E o Flamengo passaria no mínimo aí com 13 pontos, mais ou menos. O Flamengo avançaria em primeiro lugar do grupo, que na minha opinião até 10 eu acredito que o Flamengo deve passar em primeiro lugar do grupo, né? Então agora vamos acompanhar os próximos jogos. O Flamengo vai ter muito jogo difícil na temporada, vai ter altitude, vamos ter também início de Campeonato Brasileiro, daqui a pouco teremos também a Copa do Brasil também, né? E aí a gente vai ver mesmo se o Tite é isso tudo quando chegar esses jogos muito importantes, né? Se a gente vai ver se o Tite realmente vai conseguir fazer o Flamengo desempenhar um bom futebol.